Bom, temos muito trabalho pela frente, pouco tempo, vou precisar de ajuda. Quer dizer, vamos precisar de ajuda. Podemos começar? Começou. África. É aqui que começa a nossa história. Nossa história. A história da humanidade. Foi aqui que surgiram os primeiros Homo sapiens há 250 mil anos atrás. 250 mil. Muito tempo depois, há uns 100 mil anos, os primeiros hominídeos saíram da África e se espalharam pelo mundo. Europa, Ásia, Oceania e Américas. O que isso quer dizer? Todos nós somos afrodescendentes. Todo mundo é afrodescendente. Preste atenção nesse mapa aqui. Ele é uma projeção aproximada das divisões étnico-linguísticas da África. Étnico-linguística, povos e línguas. Agora presta atenção nesse outro mapa aqui. Ele é o mapa atual da África. Se o mapa atual correspondesse ao mapa étnico-linguístico, a África não teria 50 e poucos países, teria mais de 300. Esse mapa atual foi feito no final do século XIX, no Congresso de Berlim, pelas grandes potências do mundo da época. Inglaterra, França e Alemanha sentaram-se lá nos seus palácios para dividir esse bolo aqui. Preste atenção que no norte da África, as fronteiras são feitas em linhas retas. Elas foram feitas com régua e compasso lá na Europa. São fronteiras artificiais. A história chama isso de partilha da África, os africanos chamam de invasão. Esse aqui foi o momento de maior violência do continente africano. Todo mundo queria sempre tirar uma casquinha daqui. Vocês sabem por quê, né? Porque para o europeu, o africano era inferior. Está achando que eu estou exagerando? Século IV a.C., Aristóteles falava que não podia ter gente abaixo da linha do Equador porque era quente demais. Não podia ter gente. Século IV depois de Cristo, Santo Agostinho inventou uma teoria, que é a teoria camita, no qual os africanos eram descendentes de Cã. Cã, filho de Noé. Cã teria sido amaldiçoado e expulso para bem longe. Eu não vou aqui ficar falando de filósofo o tempo todo, só mais um. Esse aqui é importante que se fale. Hegel. Ele escreveu no livro A Filosofia da História, aqui, a seguinte: a África não é parte da história do mundo. Não tem movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isso dizer que a sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. E que aquilo que entendemos por África é precisamente o espírito ahistórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto nas condições do mundo natural e que deve ser aqui apresentado apenas como no limiar da história do mundo. Espírito não desenvolvido. Ah, mas é Hegel. Você tem coragem de falar que Hegel estava errado? É muito tempo gente graúda falando merda, me desculpe, mas é falando merda. Aristóteles falou merda, Santo Agostinho merda, Hegel falou merda. Sabe aquelas placas de supermercado? Hortifruti, bebida, limpeza. Foi exatamente o que os portugueses fizeram na época das grandes navegações. Costa do Arroz, Costa da Malagueta, Costa do Marfim, que ainda se chama assim, Camarões, que ainda se chama assim, e Costa dos Escravos. Eu duvido você adivinhar por que tinha esse nome. Porque daqui partiram a maior parte das pessoas que foram sequestradas do continente africano. Só para o Brasil, a estimativa é que tenham vindo cerca de 5 milhões de escravizados. É o maior volume de escravizados do mundo moderno nos 320 anos de escravidão.
Quer mais números? Foram mais de 9.000 viagens do continente africano para o Brasil. Só que esses milhões tinham nome, família, tinham história, tinham sonhos. Nós poderemos aqui contar a história de milhões de pessoas que vieram antes de nós. Mas hoje, nós contaremos uma história. Mohamed Gardo Bakwakwa. E por que essa história? Porque, entre milhões de histórias, nós contaremos esta. Por muito tempo nós ouvimos as histórias dos caçadores. Mas agora o leão aprendeu a falar. É uma história singular de um homem que foi escravizado, passou por 5 continentes, publicou sua biografia e deixou algumas cartas que foram resgatadas pelos historiadores. 1824 foi o ano que provavelmente ele nasceu, muito provavelmente. Ele nasceu no Benin, numa cidade chamada Djogou, território de Daomé. E como que você pensa que era Djogou em 1820? Cidadezinha pequena, Michuruca, leões, animais selvagens, Simba Safari. Nada disso. Djogou era uma cidade grande. Era uma cidade cercada por um muro alto de barro vermelho e liso, cercas de espinhos e 6 portões. Ainda havia um fosso fundo que enchia de água na época das chuvas. Cidade grande. Djogou ficava no eixo central, entre o Califato de Sokoto e o território Achante. Por ali passavam caravanas com mais de 1.000 homens fazendo comércio. Era dinheiro de manufatura, de marfim, de ouro, dinheiro. A família de Bakwakwa era uma dessas famílias ricas. Sua mãe era de uma importante família de comerciantes da região. O seu pai, de Bergu, ele era de uma família proeminente de muçulmanos. Seu irmão mais velho era tipo um adivinho do rei. Ele consultava um oráculo, provavelmente de origem islâmica. Seu tio, comerciante também, e ferreiro do rei. Ah, mas ferreiro sim. Ferreiro é uma das profissões mais importantes da época. Ferreiro funde metal que vira armas. Ferreiro funde metal que vira joia, dinheiro. E eu vou trazer uma história também. Bakwakwa teve 2 irmãos gêmeos que morreram na infância. Eu trago essa história porque as crianças gêmeas naquela região eram consideradas saber algo mais do que o restante da população. E o mesmo acontecia com o filho que nascia imediatamente após os gêmeos, que era o caso de Bakwakwa. Repara que ele era de uma família influente, envolvida com comércio, com religião, com dinheiro. Então, o que aconteceu com Bakwakwa? Como é que ele foi escravizado? Eu agora tenho 17 anos e me juntei a um grupo de carregadores. Estamos indo em direção a Daboiá, onde meu irmão serve ao rei como um adivinho. Essa terra está em guerra há muito tempo pela disputa do trono. Caminhamos 17 dias. Chegamos. É um sábado. Já nos avisaram que a guerra começaria ainda hoje.
Não começou. É domingo. O conselheiro do rei mandou com que ele fosse até a floresta conversar com seu inimigo, mas ele não foi. Então, logo após a primeira refeição, são as armas dos achantes. O barulho das armas que acompanham a morte. O rei foge para salvar a própria vida. A cidade está destruída. A guerra, quando chega assim de repente, nem as mulheres nem as crianças têm forma de escapar. As mulheres são estupradas, as crianças são mortas, e os prisioneiros são escravizados. Corremos até um rio, mas não conseguimos atravessar. A correnteza era forte, a água prende e mata. Nos escondemos atrás de um capim alto. Nós fomos encontrados e presos. Fomos levados juntos. Durante a viagem, eu encontrei meu irmão. Ele havia sobrevivido. Mas nem eu nem ele deixamos a entender que havíamos nos reconhecido. Se souberem que eu sou, vão pedir um valor muito alto pelo meu resgate. Então ele foi andando para o lado, arranjou alguém para me comprar. Eu fui comprado. E liberto. O Bacuaca foi preso em outra guerra como essa, mas sua mãe pagou o resgate. Como era essa região nesse período? Quem tinha vizinho fazia a guerra. E quem vinha ajudar na guerra trazendo armas? O homem civilizado, o homem branco. E para que essa ajuda? Porque guerra gera prisioneiro. Prisioneiro gera escravos. E escravos gera dinheiro. Eu agora voltei para Jogô, onde eu vim morar com um rei que é parente de minha mãe. Eu não sei quanto tempo eu estou lá. Eu sei que eu fui passar uns dias e ele já mandou que eu morasse com ele e me nomeou Tiquiricu, que é tipo um guarda-costas. Eu passo o dia e a noite com ele. Na verdade, ele também não é bem um rei. Ele é só um chefe do território local que nós chamamos de Massassauá. No seu castelo, há um grande pátio, com um trono rude ao centro. Do outro lado, 2 assentos para suas 2 jovens esposas. O meu assento fica aqui, bem ao seu lado. Toda vez que ele quer beber algo, uma de suas esposas se ajoelha na frente dele, estende as 2 mãos embaixo do seu queixo para que nenhuma gota manche a sua roupa. Na ausência delas, esse trabalho caía a mim. Mesmo ele não sendo um rei, ele se comportava como se fosse um. Vamos, Bacuaca, me traga um vinho. Rápido. Rápido, rapaz. Bacuaca, Bacuaca, Bacuaca. Essa é uma parte
que os historiadores não entram em consenso. Como é que o Baquáqua, vindo de uma família com dinheiro, com influência, terminou nessa condição? Alguns especialistas vão dizer que a sua situação de Tiquiricu era uma situação de servidão. Mas isso é meramente técnico, porque era uma situação análoga à escravidão. Mas uma coisa importante que se fale. A escravidão, ela se apresenta de muitas formas. A escravidão é um monstro de muitas caras. Eu estava indo visitar a minha mãe e essa música parece me chamar pelo nome. Parece que foi composta em minha homenagem. Eles tocam para mim pela minha condição junto ao rei. Como é tola a vaidade de um homem. Muito me agrada. Eles cantam e dançam para mim. Eles sorriem o tempo todo, como se quisessem me agradar. Paramos e eles me servem uma bebida. Barjé. É uma bebida feita de milho. Forte. Papa! Vamos até a festa do rei de Araqueu? Eu não sei, eu tô indo pra casa de minha mãe. Vamos, Baquáqua. Fica só uma milha daqui de Jogou. Vamos! Minha cabeça. Os companheiros desapareceram. Fui traído. Eu caí nas mãos dos meus inimigos. Eu agora sou um prisioneiro. Ai,
estupidez. Minha mãe, meu irmão. Minha situação junto ao rei. Eu agora estou presa a outros homens. E o meu destino é a costa. Chegamos em Chambá, onde eu sou vendido pela primeira vez. Depois de 4 dias de viagem. Chegamos em Ararozô, onde eu sou vendido para uma mulher. Estamos quase sem roupa. Isso não tem importância alguma, porque já não somos mais considerados pessoas. A nossa condição é outra. Fomos transformados em coisa. Finalmente chegamos em Dialocô, onde eu sou vendido por um traficante muito rico. Deu para entender que existia aqui uma rede organizada de compra e venda de escravizados. É duro, mas é verdade. Os europeus pioraram muito essa situação com o tráfico, aumentando a procura por escravizados para as Américas. É aquela regra: quanto maior a demanda, maior o valor da mercadoria. É a lei da oferta e da procura, meu querido. E as coisas ainda ficaram piores, porque nas primeiras décadas do século XIX, a Inglaterra proibiu o tráfico e começou a vigiar a costa da África, prendendo os navios, os capitães e as mercadorias. Aí ficou mais ou menos assim: segura seu escravo, porque isso aqui vai acabar a qualquer hora. Então, o tráfico de gente ficou ainda mais lucrativo. Depois de alguns dias de viagem, chegaram a Uidá. Nunca tinha visto uma pessoa branca antes. Eles não são como eu. Viajamos 2 dias e 2 noites num barco pequeno, a remo. Chegamos a um lugar muito bonito. Eu não lembro o nome. Mas também isso não tinha importância alguma, porque as coisas que tinham beleza tinham perdido o significado para mim. Então fomos colocados num curral, sentados de costa para a fogueira. Não olha para trás! Um homem com chicote na mão, pronto para bater no primeiro que se atrevesse a desobedecer às ordens. Outro homem com um ferro quente, pronto para nos marcar, assim como marca gado ou mercadoria. A nossa carne era cheia de dor. Uns gritam de ódio, outros silenciam. O cheiro da carne queimada. Eu tenho ódio do homem que nos marca.
Fomos colocados de pé na praia. Eu nunca tinha visto um navio antes. Acho que estamos sendo levados para lá para sermos abatidos. Olho para o lado e vejo homens como eu. Um deles me diz: hoje morreremos de novo. Como eu queria que aquele chão se abrisse e me engolisse. A miséria de todos nós. Havia homens raptados de todas as partes, todos desesperados. Uns gritavam, outros não reagiam, como se seus corpos tivessem perdido sua alma. Uns tentavam fugir como se houvesse chance. Quando estávamos prontos para o embarque, fomos amarrados pelo pescoço, um com os outros. O primeiro barco alcança o navio com segurança, mesmo com o mar agitado. O segundo barco emborca. Todos se afogam. Morreram 30 pessoas. Um homem que tinha acabado de falar comigo morre bem à minha frente. Ninguém pôde fazer nada. Somos colocados no terceiro barco. É estranho. Meu medo de morrer era estranho. Porque, de certa forma, já estávamos mortos. Você entendeu agora por que a gente está contando essa história? Essa história é contada todos os dias. É um infeliz que é sufocado com o joelho no pescoço e morre. É o menino preto que apanha na cara sem saber por quê. É o desgraçado preto que é perseguido, surrado dentro do supermercado e é morto. É o trabalhador preto que mora longe, ganha pouco, não teve estudo. É a mulher preta que passa uma mão na bunda, chamam de gostosa e riem. Riem. Essa é a nossa história. A história de Baquaqua conta a nossa história. É uma história com muitas histórias dentro dela. Chegamos no navio. Estamos presos num porão imundo, homens de um lado, as mulheres do outro, todos nus, com fome e com sede. Quantos somos? 200, 300? Muitos, amontoados, feito carne podre. No começo eu só ouvi o grito dos homens, o cheiro das mulheres, a agonia de todos. Depois, só o som das madeiras dobrando com a força do mar gemendo também. 10 dias se passaram, o navio bate na maré alta, sacode nossos corpos de um lado para o outro, misturado aos excrementos, à urina, ao suor e ao vômito. 15 dias se passaram sem manhã, ou sem noite, sem dormir ou sem estar acordado. Alguns adoeceram depressa. Eles vinham do convés trazendo a nossa refeição e a água uma vez por dia, os desgraçados. Uma massa de milho cozida e molhada sem gosto em uma caneca para beber, uma caneca. Olhavam para nós procurando os mais fracos, os que gemiam e os que tinham deixado de gemer. Quando achavam, pareciam sorrir. Levavam para cima os infelizes para nunca mais voltar. 20 dias se passaram sem saber se era bom estar vivo ou se era bom estar morto. E aqueles de nós que não suportavam mais tanto horror
horror, rangia os dentes com raiva. Então, os demônios cortavam a nossa carne, a faca, e esfregavam pimenta nas feridas para não fazer-nos calar, para nos fazer calar. Eles riam. Às vezes não bastava baixar os olhos, amarravam as mãos e os pés na base do mastro, no fundo do casco, e nos batiam até sangrarmos. Nessa hora, alguns de nós olhavam para o alto, o céu azul, a bandeira balançando ao vento. 30 dias se passaram, haveria vida depois do inferno. 35 dias. Quem quer que tenha tido algum benefício com isso, eu chamo. Entre no porão do negreiro comigo agora. Somente uma viagem dessas. Quem quer que tenha achado a escravidão aceitável, eu desafio. Entre no porão do negreiro comigo agora. Quem quer que não tenha sentido revolta, eu peço. Entre no porão do negreiro comigo agora. Só uma viagem. E se mesmo assim, nada disso comover, se nada disso causar mudança no pensamento, então eu pensarei que existem homens que são feitas de outras substâncias. 40 dias. Chegamos. Brasil, Pernambuco, 30 de março de 1845. Existem pesquisadores que dizem que só chegavam aqui 30% dos embarcados. 30%. O restante, virava comida de peixe. Por isso que o navio negreiro era chamado de tumbeiro, de tumba. O Brasil assinava acordos com a Inglaterra para terminar com o tráfico, mas ninguém se mexia. Isso ficou conhecido como Lei para Inglês Ver. O tráfico mesmo só foi acabar aqui por volta de 1865, com a Lei Eusébio de Queiroz. Eu fui comprado algumas vezes, até que caí nas mãos de um padeiro. Ele era católico, onde eu estou agora. Olinda. Ele me obrigava a ajoelhar e a rezar com ele 2 vezes ao dia. Eu aprendi algumas palavras de português e a fazer contas ainda no tumbeiro. Então, o meu senhor mandava que eu fosse à rua vender pão. Eu era um bom vendedor. Mas se eu vendesse pouco ou se eu vendesse muito, tanto faz. As surras eram diárias. Então, eu passei a me comportar de uma forma com que eles não gostavam. Mau senhor, mau escravo. Botei na cabeça de que eu me mataria. Um dia, eu bebi livremente, corri até o rio e mergulhei. Eu fui resgatado por alguns barqueiros, levado até o meu senhor. Ele me batia com o pau pesado na cabeça, sacudia o meu pescoço e batia o meu rosto nos umbrais da porta.
cicatrizes eram visíveis. Mas nem só no corpo que a gente carrega as marcas. Existem outras que não se veem, mas estão lá. Eu já tinha falado que a escravidão era um monstro de muitas caras. No Brasil existia uma prática do escravo de ganho. Era o seguinte: o senhor combinava um valor com seu escravo que deveria trazer para casa vendendo alguma coisa, tipo o pão do padeiro. Ah, mas então o cara podia fugir. Muitos tentavam. A repressão policial era forte e havia um certo nível de controle. Tanto que o Bacuaco tentou se matar. Toda tentativa de suicídio é uma tentativa de fuga. O padeiro logo desistiu dele porque daria mais prejuízo. Então, Bacuaco foi revendido algumas vezes e embarcado para o Rio de Janeiro, onde foi revendido outras até ser comprado por um capitão de navio mercante, Clemente José da Costa, o famoso Caso Duro. Ele tinha uma embarcação chamada Lembrança. Lembrança. É mole? Se eu tivesse inventado isso, você ia estar falando que eu exagerei, né? Sim. O capitão fez algumas viagens até o sul, levando carregamento de carne seca e farinha. Voltou para o Rio de Janeiro, até que ele recebeu um bom trabalho, que era levar um carregamento de café para Nova York. Então, ó, zarparam para os States. O capitão, a tripulação, alguns passageiros, a sua esposa, 2 escravos e o Bacuaco. Eu descobri que Nova York era uma terra que não havia escravidão, que era uma terra livre e que ao chegarmos lá, nada deveríamos temer dos meus senhores. Nunca mais me verão uma vez que eu chegue lá. Um raio de esperança caiu sobre minha cabeça de que era próximo o dia que eu seria um homem livre. Oh. E eu já me sentia livre de verdade. O sol brilhava lentamente naquela manhã agitada. Os ventos eram favoráveis. E o navio navegava em direção àquela terra feliz. Os meus deveres me pareciam leves. Nada me parecia como uma obrigação. E eu obedecia a todas as ordens com alegria e entusiasmo. E a primeira palavra que eu aprendi em inglês foi free. Free! Free! Não! Não, gente! Para! Tá errado isso aqui, tá tudo errado. Bacuaco era escravo. O cara comia o pão que o diabo amassou. Essa sensação aqui de liberdade, isso não existe. Fica contando essa história, mas não é assim. O cara foi apanhando durante todo o trajeto. 65 dias de viagem. Era paulada, era açoitada, amarrado no convés. Fábio, eles não batiam na mão dele para que ele continuasse trabalhando. Só batiam na cabeça. E tem mais. Esse período nos Estados Unidos que ele está chegando, lá não tinha acabado a escravidão. A escravidão só foi acabar lá em 1865, no final da Guerra Civil. Então essa história que liberdade, não é isso. Está errado. Vamos recomeçar. Então Bacuaco passou a ter esperança, que é um problema para quem segura o chicote na mão.
Mas as coisas mudaram quando chegaram no porto de Nova York. Um fiscal subiu a bordo. Ele me trata muito amigavelmente. Eu nunca tinha visto uma pessoa assim. Mas eu só sabia falar free, 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 free. No outro dia, um grupo de negros subiu a bordo. Nos Estados Unidos, o movimento abolicionista era bem forte e organizado. Are you free? Você é livre? Não! Não. O capitão Clemente estava com medo e já tinha dito para a gente não falar que éramos escravos. Mas eu dizia para todo mundo que sim, que eu era escravo, sim. Então um dia, capitão, eu não vou ficar mais a bordo. Eu serei um homem livre. Fui preso numa cabine do navio. Passei vários dias lá. Até que uma noite, eu repetia, free, free, free. Eu fui preso por um policial, levado até um posto de vigia. Na manhã seguinte, o capitão Clemente pagou minha fiança e eu voltei para a embarcação. Mas aí as coisas ficaram animadas, porque o jornal local começou a contar a história seguinte. Escravos brasileiros, que aquilo era um absurdo, que tinha que ser liberto e coisa e tal. O grupo abolicionista americano, eles foram lá e meteram habeas corpus, subiram no navio, pegaram os escravos, pegaram o capitão, levou todo mundo para depor. O juiz da corte falou o seguinte: eles vão ficar sob custódia, porque fazem parte da tripulação e vão ser devolvidos para o capitão. Aí ficou quente de verdade, porque era debate no jornal, habeas corpus, recurso, briga de juiz, briga de advogado, Gilmar Mendes e o cacete. Isso tudo durou meses. Um dia, no prédio da Prefeitura de Nova York, o cônsul brasileiro os chama. Aqua, vocês querem ficar aqui ou voltar para o Brasil? Eu e José da Rocha queremos ficar. Preferimos a morte do que a escravidão. A escrava que estava com a gente preferiu voltar. Também com o capitão Clemente lá vigiando o depoimento. Ela ficou com medo de falar que queria voltar, que queria ficar. Respondemos mais algumas perguntas e nos levaram de volta para a prisão. Eu tinha medo de que fôssemos devolvidos. Então, em 9 de agosto de 1847, Bacoaqua e José da Rocha desapareceram. Foram perguntar para o carcereiro da prisão o que tinha acontecido. Ele falou: não, que eu não vi nada, que eu não sei de nada, que eu estava dormindo. Eles desapareceram na frente de todo mundo, porque eles fugiram por uma passagem secreta. O jornal da época também deu essa notícia. New York Daily Tribune. Essa estrada passa diretamente por debaixo da prisão de Nova York, tendo sido acessada pelos próprios escravos, através de um alçapão de pedra, quando então embarcaram em um dos peculiares carros que transitam regularmente por essa misteriosa estrada subterrânea. Estrada subterrânea. Cara, isso é coisa de cinema. Uns dias depois, eles chegaram a Boston.
Passaram mais alguns dias e embarcaram para o Haiti, que é aqui. Lá havia uma revolução. Eles expulsaram os franceses e se tornaram um país onde os negros eram livres. O Baquaca colou logo com o reverendo nas Missões Livre Batista, foi batizado e se tornou cristão. Um ano depois, eles voltaram para os Estados Unidos, rodaram algumas cidades ligadas aos batistas, conheceram vários abolicionistas. Ele estudou para ser missionário, se formou, completou seus estudos e embarcou para o Canadá. Lá, ele entrou em contato com um escrivão, Samuel Moore, para escrever sua biografia. Contratou uma gravura e, em 1854, publicou seu livro. Depois, não temos mais muitas informações. Sabemos que ele foi para a Inglaterra. Aí, não sabemos mais nada. Acabou a história? Tem coisas que a gente não sabe, mas suspeita. O Baquaca, ele queria muito voltar para casa. Ele deixava isso claro em todas as cartas que escrevia. Ele tentou participar de várias missões evangelizadoras para a África. Isso faz até a gente pensar se a conversão dele foi verdadeira ou se ele viu ali uma forma de voltar para casa. Outra coisa, durante todo esse tempo, ele resguardou o nome. Isso é muito complicado porque os escravos, eles mudavam de nome como mudavam de senhor ou por alguma conveniência. Inclusive, é assim que o Baquaca assina sua biografia. Mohamed Gardo Baquaca. Manter o Baquaca é um indicativo de que ele queria retomar sua condição no meio islâmico. O Baquaca teve também um nome do meio que era Gardo. Que era um nome dado às crianças que nasciam imediatamente após os gêmeos. Ele nunca esqueceu da sua família, de sua casa, de Jogou. Eu não sei como termina essa história. Ninguém sabe. Eu queria contar para vocês, mas só sei que o Baquaca é nosso mais velho. Ele é o nosso ancestral. Eu já morri. Morri muitas vezes, como acontece com homens como eu. Morri e ninguém sabe como. Não sabe dos meus amores, dos meus filhos, se tive algum. Se eu encontrei a felicidade, mesmo que pequena. Se meus cabelos ficaram brancos. Ou se eu morri cercado pelas pessoas que carregam o meu sangue nas suas veias. Só falam de mim que fui escravo, que tive preço. Não falam do horror de não ser mais pessoa, de ter me tornado coisa que se vende, coisa que se compra, que se usa. Coisa. Mas eu estou aqui, vivo. É curioso. Eu não tenho mais corpo,
não tem mais sangue. Isso o tempo levou. A terra comeu, ninguém sabe aonde. Mas a minha história, isso ninguém tirou de mim. A minha história, que é um pouco da sua, que é um pouco da sua, da sua também. A história dos seus avós, dos avós dos seus avós. Eles estão aqui agora. Me ajudaram a contar essa história para vocês. Eu não vou aceitar que nos esqueçam. Eu não vou permitir que nos sufoquem. Eu não vou deixar que nos calem. Porque agora eu falo. Nós falamos. Meu nome é Noramá Gardo Baquaqua.